Olá a todos. Depois de um tempo sem gravar nenhum vídeo, retomamos agora esse trabalho que eu creio que é um trabalho que já tem abençoado muitas pessoas. Eu já tenho recebido alguns comentários a respeito daquilo que Deus está realizando na vida de cada pessoa. E esse é o objetivo, irmãos. Este é o objetivo deste canal: abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, através do Evangelho, através de Cristo Jesus, através da graça do Senhor sobre as nossas vidas, do amor do Senhor sobre as nossas vidas, que com certeza são tesouros imensuráveis, são tesouros incalculáveis, que Deus tem colocado diante de nós, que Deus tem colocado à nossa disposição. Então vamos aproveitar este momento, vamos aproveitar o dia que se chama hoje, essa oportunidade que Deus nos concede todos os dias de louvarmos e engrandecermos o seu nome, de termos intimidade com Ele, de andarmos em intimidade com Ele. E não só andarmos em intimidade com Ele, mas andarmos em intimidade uns com os outros. Ainda que distantes fisicamente, geograficamente, nós estamos muito perto uns dos outros através do amor, através da oração, através da intercessão, através do carinho que temos uns pelos outros. E depois dessa pequena introdução, hoje nós vamos ler um texto no livro do profeta Isaías, que está no capítulo 55, nos versículos 8 e 9. Gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tenho certeza que você já ouviu inúmeras pregações a respeito desse texto. E todas as vezes que nós ouvimos pregações a respeito desse texto, a respeito desses dois versículos do capítulo 55 de Isaías, sempre o viés da pregação, pelo menos é a experiência que eu tive com esses dois textos, ouvindo pregações, ao longo da minha vida, ao longo do meu ministério, sempre foi focando a teologia da prosperidade. Sempre falando que Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem sempre os melhores planos, Deus tem sempre os melhores projetos, que os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, eles são limitados, mas os de Deus são ilimitados. E isso serve sim, até para nos motivarmos na nossa caminhada sobre essa terra. Às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade, por algum esgotamento físico, emocional e espiritual, e quando ouvimos isso nos anima, E não há nada de errado nisso, não há nada de errado em saber que Deus tem os melhores planos para nós. Isso é certo, que Deus tem os melhores pensamentos, que Deus tem os melhores caminhos, que Deus tem os melhores sonhos para as nossas vidas, que aquilo que nós aspiramos, aquilo que nós desejamos, não chegam aos pés daquilo que Deus tem preparado para nós. E as Escrituras dizem isso, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais penetrou o coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Então vai muito além daquilo que nós possamos imaginar ou acreditar. Mas esse texto, ele não fala dessa questão, dos melhores planos de Deus para nós, dos melhores sonhos de Deus para nós, dos melhores projetos de Deus para nós.
Não é disso que esse texto fala. Se você retornar um pouquinho, alguns versículos, você vai ver que de fato não é sobre isto que esse texto está falando. E quando a gente isola determinados textos das Escrituras, a gente acaba se perdendo na interpretação. A gente acaba se perdendo no sentido literal daquele texto. Aquilo que de fato aquele texto quer transmitir para nós, quer transmitir para os seus ouvintes, quer transmitir para os seus leitores. Então a gente se perde quando a gente tira um texto do seu contexto. Então eu te convido a retornar uns 2 versículos e você analisar junto comigo o sentido desse texto. O que Isaías, sendo usado por Deus, quis dizer quando ele registrou esse texto nas Escrituras. Aqui nos versículos 6 e 7, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E aí a gente entra no versículo 8 que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Percebe que muda completamente o sentido quando você pega aquele texto e você coloca aquele texto dentro do seu contexto? Como já disse alguém há muito tempo atrás, e eu não sei quem foi que disse, mas o que importa não é quem disse, sim o que foi dito. Ele disse assim que um texto sem contexto é pretexto para a heresia, né? Fácil de guardar aí no coração e sempre se preocupar com essa máxima quando você for ler qualquer texto. Não só texto das Escrituras, da Palavra de Deus, mas qualquer texto. Qualquer texto fora do seu contexto, você tem um convite para o erro. Você está próximo do abismo, do equívoco, né? Do engano, do erro. Quando você respeita o contexto, aí você recebe as ferramentas necessárias para poder interpretar aquele texto de acordo com o sentido que o autor quis imprimir quando registrou aquele texto. Então, um texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então, você viu que mudou completamente o sentido. Agora a gente sabe que os versículos 8 e 9 estão falando de santidade, estão falando de conversão, estão falando de metanoia, de mudança de vida, de transformação de vida, de intimidade com Deus, de um andar com Deus diário, de, como eu já falei num outro vídeo, de dar razão a Deus todos os dias, aquilo que Deus falou, de você buscar saber qual a vontade de Deus e se guiar por aquela vontade com maturidade, com saúde espiritual, emocional, guardando no seu coração os mandamentos do Senhor. Porque quando Isaías vem e registra os versículos 8 e 9 como parte dos versículos 6 e 7, que fala justamente de conversão, que fala justamente de mudança de vida, você percebe claramente nos versículos 8 e 9, que eu vou repetir, eu vou ler novamente, para que você não perca o raciocínio, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Baseado em que ele disse isto? Baseado no buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, e o ímpio e o iníquo os seus pensamentos.
Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E aí, Isaías vem e diz aqui no versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ora, podemos ouvir claramente Deus falando conosco, Deus falando comigo, Deus falando com você, que Ele não é teu igual. Ele não é teu parceiro de iniquidade. Ele não é teu parceiro de pecado. Se Ele está falando nos versículos 6 e 7 de santidade, de mudança de vida, de metanoia, de conversão, de arrependimento, e Ele chega no versículo 8 e 9, e Ele diz, olha, porque os meus pensamentos são diferentes dos teus. Aquilo que você chama de meu tesouro, Deus diz, eu abomino, eu desprezo. Aquilo que você valoriza, eu considero como trapo de imundícia. As Escrituras dizem que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Da mesma forma, um homem sem Deus, o homem sem o Espírito de Cristo habitando na sua vida, também diz a mesma coisa, que a sabedoria de Deus é loucura para ele. Ele não consegue compreender aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus continuará fazendo todos os dias pela sua vida, porque o nosso Deus, como disse Jesus, trabalha até hoje. O meu Pai trabalha até hoje, por isso eu também trabalho. O agir de Deus é constante nas nossas vidas, porque todos nós pecamos e carecemos da glória e da graça, do perdão, do amor e da presença de Deus nas nossas vidas. É isso que esses dois textos estão dizendo, que Deus não é nosso igual, Ele não é nosso parceiro de pecado, Ele não é nosso parceiro de iniquidade. Os pensamentos dele são mais elevados do que os nossos. As aspirações de Deus são mais elevadas do que as nossas. Aquilo que nós consideramos conquista, Ele considera como fracasso, como perda. E aquilo que muitas vezes aqueles que ainda não compreenderam o Evangelho de Jesus, não compreenderam a mensagem do Evangelho, que considera como sua vitória, como valioso, Deus não dá valor algum. Sabe por quê? Porque Deus não julga segundo a aparência dos homens. Deus não pesa o homem segundo os seus valores, segundo aquilo que ele tem, segundo os seus títulos, segundo as suas insígnias, segundo a sua importância neste mundo, porque Deus escolheu as coisas débeis e fracas para confundir as fortes, as importantes, as que são consideradas como de algum valor neste mundo caído, nesse mundo que jaz no maligno. Então entenda isto, que aquilo que você considera e chama de meu tesouro, Deus chama de trapo de imundícia. Deus não dá valor algum. E esse texto fala também desse resgate da imagem e semelhança de Deus em nós através de Cristo. Porque esta condição, esta imagem e semelhança de Deus foi perdida. E em Cristo ela é resgatada, ela é recuperada. Voltamos a ter a imagem e semelhança de Deus através de Jesus, através da sua obra na cruz do Calvário, através da sua obra de redenção, através do seu amor, através da sua graça para com cada um de nós. Não se esqueça disso. É disso que esse texto aqui está falando. Te convidando a santificar a tua vida, a andar em retidão diante de Deus. E aí, para finalizar, eu te convido também a ler comigo a declaração do apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 14, quando ele compara as coisas desta vida com as coisas espirituais.
quando ele compara aquilo que esse mundo oferece com aquilo que Deus oferece. E ele faz essa comparação, ele coloca na balança. E a conclusão que ele chega é maravilhosa. A conclusão que ele chega está alinhada a esses textos, a esses 2 versículos aqui. Está alinhada aos pensamentos de Deus, que são mais altos do que do homem comum, do homem sem Deus, do homem sem Cristo, do homem que ainda não compreendeu o Evangelho de Jesus, ainda não compreendeu para o que veio. Diz aqui, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 4, eu falei versículo 14, mas a partir do versículo 4, diz assim, Paulo dizendo, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, olha aí o eco da declaração de Isaías a respeito dos pensamentos, dos planos e projetos de Deus, que são muito mais altos do que os nossos. Olha aí o eco. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aleluia! Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Conseguiu perceber o eco de Isaías 55, versículos 8 e 9? Que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos? Que os sonhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos? Que os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos? Então nos resta orarmos ao Senhor e pedirmos, assim como Paulo, aqui no versículo 10, dizendo assim, olha, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele. Esta tem que ser a nossa oração. Pedir ao Senhor para que nós nos conformemos, para que nós estejamos de acordo com os pensamentos de Deus, para que os nossos caminhos se conformem com os caminhos do Senhor, para que a nossa vontade se conforme à vontade do Senhor, para que os nossos planos se conformem aos planos do Senhor, e andarmos assim na presença dele, em novidade de vida todos os dias. E aí você vai ver as coisas mudando na sua vida, meu irmão e minha irmã.
Aí você vai ver o milagre acontecendo na sua casa, o milagre acontecendo na sua família, o milagre acontecendo no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, mas principalmente o milagre acontecendo aqui, dentro do teu coração. Você tendo prazer em ter comunhão com o Senhor, em andar com o Senhor todos os dias, em novidade de vida, guardando os seus mandamentos no coração. E tendo comunhão com o teu irmão, tendo comunhão com o teu próximo. Amém? Te convido a orar comigo agora, a parar o que você está fazendo. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo ou está assistindo esse vídeo, mas eu te convido nesse momento, se você puder, pare, feche os seus olhos e ore comigo. Amém? Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu te dou graças, meu Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, meu Senhor. Aqui eu incluo todos os irmãos, meu Pai. Todos os irmãos e irmãs, todos os servos e servas, meu Senhor. Todas as pessoas que receberam por Tua graça o privilégio, meu Senhor, de ouvirem, meu Pai, esta mensagem, ouvirem a pregação do Teu Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece as necessidades de cada um. O Senhor conhece as lutas de cada um. O Senhor conhece a vida de cada um, pois o Senhor formou a todos nós. O Senhor conhece a nossa intimidade. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso choro, as nossas lágrimas, meu Senhor. São derramadas diante de Ti, meu Pai, não são derramadas diante do homem, não são derramadas diante de algum político, diante de alguma autoridade, meu Senhor, humana. Mas derramamos as nossas lágrimas diante de Ti. Apresentamos as nossas necessidades a Ti, meu Senhor. E eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor supra as necessidades de cada um, de cada pessoa, meu Pai, que ora comigo agora. Também, meu Senhor, daquelas pessoas que não tiveram, meu Senhor, o mesmo privilégio de ouvirem esta mensagem, de estarem comigo neste momento fazendo esta oração, mas que igualmente, Senhor, igualmente necessitam da Tua graça, necessitam do Teu amor, necessitam do Teu cuidado, necessitam da Tua providência, meu Pai. Em nome de Jesus, supra, meu Senhor, as necessidades de todas as pessoas, as necessidades físicas, espirituais e emocionais, meu Senhor. Que cada um, Senhor, que cada família, que cada casal, que cada filho, que cada pai, que cada mãe, Senhor, receba, meu Deus, do suprimento da Tua graça, do Teu amor, da presença constante do Teu Santo Espírito em suas vidas, meu Pai. Senhor, nós aproveitamos este momento também para abençoarmos o Brasil, para abençoarmos, meu Senhor, nossas autoridades, meu Pai, para abençoarmos, meu Senhor, governadores, abençoarmos, meu Senhor, prefeitos, vereadores, meu Pai, para abençoar, meu Senhor, o presidente da República, para abençoar, meu Pai, ministros, deputados, meu Senhor, senadores, meu Deus, todos, meu Senhor, imbuídos de autoridades, investidos de autoridade, meu Senhor, sobre esta nação, sobre esta terra, sobre este país, que recebam, meu Senhor, a Tua sabedoria, recebam as orientações do Teu Santo Espírito, meu Pai, em nome de Jesus. Capacite a cada um, Senhor, com o Teu poder e com a Tua graça, meu Pai. Que haja paz sobre esta terra, que haja prosperidade sobre esta terra, meu Senhor. Que cada família, meu Pai, que cada lar, meu Senhor, receba, meu Senhor, o suprimento diário, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus,
é que nós oramos, meu Senhor, e te agradecemos. E eu abençoo, meu Senhor, cada um, com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para a tua honra e a tua glória. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e ande com o Senhor todos os dias. Amém.